Oi, gente, eu sou a Bibi e hoje eu estou de volta aqui para começar esse quadro do mês de outubro, que vamos falar aqui sobre o especial de Halloween, sim, agora em outubro, esse ano de 2020, e eu trouxe esse livro aqui chamado Ted Bundy, O Estranho ao Meu Lado, da Ann Rule, e hoje eu vou falar um pouco sobre ele, a minha experiência que foi com essa leitura, que eu não sei vocês, mas as coisas que são reais, que são fatos reais, me chamam muito mais atenção e são muito mais assustadoras do que coisas da ficção, de fantasia. Então, gente, deixa logo o seu like aí, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativa as notificações e é isso aí. Então chega de enrolação e vamos logo aí falar desse livrão aqui, que tem praticamente umas 600 páginas, que deu um grande trabalho para ler. Mas foi uma leitura muito rápida, muito interessante, sabe, fugaz. Gente, o Ted Bundy, ele é um cara assim que tem uma história aí sensacionalista e por ele ser um psicopata assim, bem fora do padrão, por ele ter tido uma certa beleza, sabe? Para algumas pessoas ele era bonito, galã, e ele era inteligente ali, né? Ele tinha se formado em psicologia pela uma universidade americana e já cursava o curso de direito logo em seguida, né? Cursou o curso de direito. E aí ele tinha uma namorada tal, nesse período, que ficou com ele durante muito tempo. Mas esse livro aqui é narrado pela Ann Rule, que foi uma amiga íntima dele na época, e ela fazia ali atendimentos com ele, assim, alertando pessoas, ajudando pessoas que estavam ali em condições de depressão e queriam cometer suicídio. Então, ela diz, né, relata que viu ele várias vezes salvando vidas de pessoas ali que estavam prestes a cometer suicídio. E, gente, essa Rue, ela é uma escritora de true crime muito famosa nos Estados Unidos, e ela tem livros famosos, mas o mais famoso de todos é o do Ted Bundy. Ela conta que a vida dela ficou entrelaçada para sempre com a vida dele, porque ela escreveu esse livro e que deu fama a ela e que ajudou muito a carreira dela e até a mesma sustentar a família dela. Então, gente, o Ted Bundy, ele nunca se aproximava das pessoas sem nenhuma pretensão. E acredita-se assim, ela acredita, né, falando aí no relato dela, que ele se aproximou dela porque ela era uma escritora e ela poderia um dia escrever um livro sobre a vida dele, né, já que ela era uma escritora ali de crime. Então, ela também tinha contatos com a polícia também. Então ela acreditava, né, que talvez fosse por isso que ele achava que teria várias vantagens em ser amigo íntimo dela. Então realmente ela sabe muita coisa sobre a vida dele, e ela aqui tem uma escrita assim bem que é fácil de você ler rápido e é muito interessante. Então, gente, conta-se que ele teve, assim, fez pelo menos mais de 30 vítimas, 36 mais ou menos, mas às vezes ele brincava com a polícia e ele falava para colocar mais um dígito aí. Talvez ele tenha matado mais de 100 pessoas, mais de 100 garotas ou mais de 300, e é uma coisa que nós nunca vamos saber, já que ele foi sentenciado à morte, né, no ano de 1989. Então, foi um crime ali, esses crimes dele ficaram muito famosos ali, porque foi meados dos anos 70 e anos 80, ele viveu ali, né, nos anos 80, que praticamente foi a década, assim, dos assassinos em série, e que houve muitos mesmo assassinos em séries nessa época aí. E ele, né, é um dos mais famosos ali dos Estados Unidos, se não o mais famoso assassino americano, serial killer americano. Ele tem até filme, né, lançado sobre a vida dele. Então, ele tinha uma característica, né, das vítimas.
a maioria, ou quase todas essas vítimas, elas tinham cabelos compridos e repartidos ao meio, igual essa namorada dele de longa data também, que no livro ela é chamada, né, por um pseudônimo. Então, justamente para preservar a imagem dela na época, né? Então, mas ela depois também escreveu um livro, né, sobre a história dela com o Ted Bundy, que também é bem famoso, mas eu ainda não tive acesso a esse livro. Então, ela vai falando aqui, tem uma parte que fala, né, que ele se apaixonou uma vez por uma garota logo na primeira faculdade dele de psicologia, mas essa mulher ela era muito rica e ela tinha modos muito chiques, sabe? Muito bem educada. E ele não teve isso, né? Ele teve uma infância ali de classe média, a família dele era da igreja e ele ia pra igreja também, ele era praticamente uma criança ali normal, que cresceu num lar normal. Então, só o que é mais diferente assim na vida dele foi que a mãe dele teve ele muito jovem e teve que se mudar para criar ele em outro lugar, né? Enfim, mas ele foi bem tratado pela família dele e tal. E a única coisa também que ele nunca teve foi, ele não sabia quem era o pai dele verdadeiro, né? Então, ele acreditava que o avô dele que era o pai dele, então ele foi criado dessa forma. Só que isso não justifica nada, né? Porque a gente vê vários aí netos que são criados por avós e não se tornam um serial killer ou saem matando garotas por aí. Então, uma das coisas também que essa namorada dele falou, né? Relata, é que às vezes ele mudava de uma hora para outra, assim, da água pro vinho, assim, de uma hora para outra. E ele se tornava agressivo, como se fosse um animal. Então, ela notou isso nele. E ela acabou dando um fora nele, porque eles eram totalmente diferentes, assim, não tinha como ela chegar ali ao nível dele, né? Então, o nível social dele. Mas ele queria aquilo, ele queria aquela vida, ele queria vestir as melhores roupas, estar nos melhores lugares, frequentar as melhores coisas. Então, ele não conseguiu isso. Então, eles se separaram e ficaram vários anos sem se ver. E ele esperou, tipo, dar a volta por cima. E aí apareceu, procurou ela, apareceu de novo na vida dela, depois de muitos anos. E aí pediu pra namorar com ela de novo, né? Até que ela aceitou, né? De tanto insistir, ela aceitou. E viu que ele já era ali um cara à altura dela e até noivaram e tal. Mas acabou que ele sumiu do mapa, porque ele realmente vivia várias vidas ao mesmo tempo. Ele tinha várias namoradas e contatos com várias mulheres ao mesmo tempo. Até com 3 mulheres ao mesmo tempo ele mantinha contato. Então, assim, ele enganou ela e sumiu da vida dela. E nunca mais ela ouviu falar dele, assim. Pareceu, assim, que realmente ele só esperou subir na vida pra depois se vingar dela, sabe? Do fora que ele tinha levado dela. Porque, realmente, aí na biografia dele conta-se que ele não suportava ser humilhado. Em nenhum momento ele baixava a cabeça, assim, pra ninguém. E ele não suportava ser humilhado por mulher, principalmente. Então, ele tinha essa característica bem narcisista. Um dos crimes, assim, que mais choca, é que ele fala que fala aqui nesse livro, que a Ru fala, foi da República de Ômega, quando ele matou machucou várias garotas ali, inclusive matou algumas, assim, de uma forma muito, eu nem tenho palavras, assim, pra explicar o que eu senti quando eu li essa parte da necrópsia delas. Então, é muito chocante mesmo. E, então, assim, já mostra que tipo de criminoso que ele era, de sangue frio que ele era, de ter feito aquilo com aquelas garotas. Então, ele ficou, assim, marcado por esses crimes aí, né? Porque ele foi o crime que realmente incriminou ele depois, que serviu como prova para que ele pegasse ali a pena de morte, né? Então,
os psiquiatras falaram, né, que as características psicológicas dele é que ele era uma pessoa perturbada mentalmente, que ele era emocionalmente perturbado, que ele era narcisista, que ele não suportava ser humilhado, e que ele gostava de aparecer, realmente, né? Tem uma situação ali, quando ele tá lá fazendo a defesa dele, porque sim, ele dispensou, assim, todos os advogados dele numa hora, assim, num momento lá no tribunal, já, quando ele já tava vendo que não tinha mais jeito pra ele. Ele dispensou todos os advogados, ele mesmo fez a autodefesa, assim, sabe? Ele se achava tanto. E ele mesmo, ele fez a autodefesa dele. E ele pediu a mão de uma namorada dele em casamento. E sim, em todo momento da vida dele, ele sempre tinha uma mulher ali ao lado dele, se humilhando pra ele, sabe? Babando o ovo dele. Sempre tinha uma mulher que ele acabava, sabe? Ficando ali meio que, digamos, dependente. Acho que ele sabia, sabe? Usar pessoas, se envolver com mulheres, escolher mulheres ali que tinham uma fragilidade. E todas essas mulheres, inclusive moças que ele matou, estavam passando ali naquele momento por uma situação difícil, né? E uma tinha brigado com o namorado, ou estava sofrendo alguma coisa em casa, algum problema com os pais. Então ele sabia ver as fraquezas dessas garotas para justamente cometer esses crimes bem nesses momentos de fraqueza delas. Então ele não demonstrava, ele era uma pessoa que ele realmente não demonstrava fraqueza, inclusive até quase o último momento de vida dele, ele não baixou a cabeça, ele não se deu por vencido e, assim, não demonstrava fraqueza, não chorou em nenhum momento e, assim, não demonstrou, assim, angústia e ele até quase, né, não falou dos crimes, né, de todos os crimes que ele tinha cometido. Ele nunca vai se chegar a realmente a quantidade de pessoas que ele chegou a matar, a ferir, a machucar. E conta-se, né, que realmente ele não baixou a cabeça ali, ele só chegou mesmo a confessar uns crimes, assim, bem poucas horas antes de ele ser levado para a cadeira elétrica, que foi em 24 de janeiro de 1989, que enfim dava assim um final para essa tragédia de várias vidas que foram ceifadas aí por esse criminoso e dando assim sossego para várias famílias que estavam ali anos e anos a fios, que se eu não me engano ele viveu 12 anos a mais do que era para ele ter vivido ali no corredor da morte. E assim essas famílias, pelo menos a maioria, sentiu assim que foram vingadas, né, das suas perdas, né, das vítimas. Então, o mais triste de tudo isso foi que essas vítimas são esquecidas, né? E ele, há todo um sensacionalismo por trás dessa personalidade dele, né? Então, tem um filme também que tem na Netflix da vida dele, mas a gente vê ali que tem algo sensacionalista ali por trás, né? O Zac Efron que faz o Zac Efron tem uma beleza, né, estupenda. Então daí você vê assim que realmente as pessoas são muito interessadas nessa história, nesses tipos de história. Então aqui a gente não queremos, nós não queremos glamourizar a figura dele, mas só falar, né, trazer esse especial aqui pra vocês dessa história macabra da vida deste homem. Então aqui é uma boa dica pra quem gosta de true crime. E fica aí a dica. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e se preparem para os próximos vídeos aí, não deixem de dar o like, de se inscrever. E é isso aí, gente, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!